Galera, chegamos então na segunda semana de Superman nos cinemas. Fui na estreia assistir, fui no fim de semana de novo para trazer aqui esse vídeo agora. Já deu tempo, né, de vocês irem, quem foi na estreia ou quem deixou para ir no fim de semana já foi. Então agora chegou o momento de nós conversarmos sobre o Superman do James Gunn, que abriu finalmente aí o DCU, né, o novo DCU. Então, solta a vinheta que a gente vai falar um pouco mais de Superman nesse vídeo. Vai! Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui no meu canal, cara. Novamente te agradeço de coração por estar assistindo a esse vídeo. E se você já faz parte da nossa família, te peço só que você deixe o like aí embaixo, cara, para dar aquela fortalecida no canal. E se você ainda não é inscrito, não perde mais tempo, se inscreve aí embaixo para acompanhar os próximos lançamentos por aqui, valeu? Eu te agradeço de coração, valeu? Bom, galera, a gente tá então na segunda semana de lançamento, né, do Superman, e ainda temos aí bastante tempo que ele vai ficar no cinema, então tá meio difícil da gente ter uma certeza de qual vai ser a projeção final, né, de números, bilheteria e etc. que vai bater. Mas o que é de fato verídico é que finalmente nós temos aí novamente um filme da DC que triunfou em questão de notas, em questão de aprovação do público no boca a boca e principalmente, né, na questão de termos aí um sucesso da DC nos cinemas. Quer você tenha gostado ou não do filme, cara, o filme é um sucesso. Ali no Rotten Tomatoes, na primeira semana ali, nos primeiros dias, melhor dizendo, de estreia, já tava espocando, né, cara, passando ali dos 93%, chegou a bater 96% e agora tá em 93% de novo a aprovação do público no Rotten. E, cara, eu curti muito que a gente teve todo esse movimento positivo, cara, porque isso é extremamente importante para um filme que tá chegando para estabelecer ali, né, para trazer os fãs que droparam o DCU antigo, trazer eles de volta, né, a, sei lá, confiar, pegar um voto de confiança aí no James Gunn e no projeto dele, mas também novas pessoas, né, que não acompanham tanto esse universo ou esse tipo de filme e começar ali do zero, né, já que a Marvel já tá na sua, sei lá, sétima fase. Então, cara, DC tá chegando ali na fase 1, então muitas pessoas vão começar a acompanhar a partir de agora. Foi muito positivo todo esse acúmulo, podemos dizer assim, de coisas positivas envolvendo o Superman do James Gunn. Mas vamos falar do filme em si, galera. Cara, esse filme me agradou de muitas maneiras. Logo no começo ali eu curti demais aquela cena inicial, que por sinal era a cena que a gente já tinha visto, né? Logo que abria o primeiro trailer de Superman, a gente chegou a ver bastante essa cena ao longo dos trailers e das propagandas que tivemos, né, da DC, que anteciparam o lançamento do filme. E a gente tem ali a informação de que o Superman, ele já é o herói, né, já atua como Superman há 3 anos mais ou menos. Só que, cara, os Meta-Humanos já existiam há 300 anos, mais ou menos, se eu não me engano. E, cara, é muito tempo, então a gente tem espaço aí para algumas histórias, prequels, que possam estar acontecendo ali no DCU futuramente, cara. Quem sabe talvez já não até existiu uma espécie de Liga da Justiça, de Super Amigos, com alguns heróis clássicos, né? Isso eu achei extremamente importante o James Gunn trazer à tona, porque aparentemente o que ele quis fazer foi tirar um pouquinho o peso do Superman ser o único herói ali presente. E a gente sabe que existem ali outros heróis, né? Porque eles obviamente fazem parte da trama, mas também temos muitos outros heróis que já existiram, isso eu achei bem legal, bem importante. E, cara, eu curti bastante o começo do filme, como eu falei pra vocês. A gente teve uma apresentação muito boa de Superman e Lex Luthor, né? Que já praticamente o filme já começa dessa maneira, o quebra-pau torando entre os dois e as picaretagens do Lex, que por sinal é pra mim um dos pontos fortíssimos do filme, top 2, cara. O Lex Luthor do Nicholas Hoult é a melhor versão do vilão nos cinemas. Cara, ele conseguiu sim trazer toda aquela essência de Lex para as telas. E apesar de que teve algumas críticas, né, algumas pessoas criticaram alguma coisa aqui, outra ali, não tem como negar que é sim a melhor versão do vilão nos cinemas. E já que eu tô falando de Lex, então eu vou aproveitar e já adiantar para vocês, galera, que o David Corenswet me surpreendeu bastante como Superman. Para mim, ele foi uma excelente escolha ali do James Gunn. Eu achei que, cara, eu tinha meus receios, não vou mentir para vocês,
mas conforme os trailers foram sendo mostrados para nós, eu já fui criando um pouquinho mais de confiança, só que o filme me estabeleceu de vez que sim, ele foi a melhor escolha para interpretar o Superman, e ele conseguiu, cara, fazer um trabalho ali maestral, sabe? Foi muito bom a atuação dele, eu gostei muito de algumas falas, algumas cenas, e principalmente o modo que ele age, né? A essência desse Superman do David Corenswet. E ele conseguiu encaixar e transmitir tudo perfeitamente, cara. Eu dou, assim, sinceramente, uma nota 10 para o Superman do David Corenswet. Se for um pouquinho exagerado, você tem todo o direito de discordar de mim, claro, mas é uma nota assim mais de fã, mais pessoal mesmo. Cara, eu curti demais o David Corenswet como Superman e tenho certeza que ao longo do DCU ele vai desempenhar um papel muito bom e muito bem feito, né? Se você não curtiu, deixa aí nos comentários o porquê, ou então deixa aí a sua nota para o Superman do David Corenswet, o personagem em si, a atuação dele, melhor dizendo. E eu não podia deixar de falar também, galera, da questão da Gangue da Justiça. É óbvio que a Gangue da Justiça era para ser uns personagens ali mais secundários, né? Só que eu sempre tive aquele receio de que a Gangue da Justiça poderia, de certa forma, ofuscar um pouquinho o Superman, cara, da trama principal. Já que o filme era dele, eu tinha muito essa dúvida se eu queria um filme realmente que tivessem outros heróis ali para dividir tela com o Superman e ficasse mais uma Liga da Justiça do que um próprio filme do Superman, algo que a gente vê ali, por exemplo, no filme do Capitão América, Guerra Civil, que na verdade é um filme dos Vingadores praticamente. Eu tive muito esse receio, cara, e eu fiquei muito feliz que não aconteceu. Foi muito bem equilibrado, cara, a participação de todos os heróis, e é claro que o Mr. Terrific, né, o Senhor Incrível, ele rouba a cena demais quando ele aparece. É um herói fantástico. O ator desempenhou ali um papel sensacional, cara, foi muito bem feito e não roubou a cena do principal herói assim do filme, né? E isso é um detalhe que eu tenho certeza que o James Gunn trabalhou bastante, porque ele quis exatamente deixar ele bem explícito que o Superman não tá ali para trabalhar sozinho, né? Que ele sempre vai precisar de uma ajuda de alguns outros heróis, de uma equipe. E é justamente por isso que vai ter a necessidade, né, de existir uma Liga da Justiça. A gente vê isso bastante, cara, nas animações, e principalmente na animação, obviamente, da Liga da Justiça, o desenho. Todos os heróis se ajudam. Existem heróis que estão em um determinado lugar do mundo, ocupados com alguma coisa, então outros heróis são designados para outra emergência. Isso a gente vai ver bastante, aparentemente, no universo do DCU, né, do James Gunn. E eu achei bem positivo isso, cara. Eu achei que o James Gunn conseguiu, sim, encaixar muito bem a essência da ideia dele, né, de trazer algo bem mais ali das animações, dos quadrinhos para o live action. E eu acho que ele conseguiu sim fazer muito bem feito, cara. E falando de personagens aí secundários, eu achei também, galera, que a gente teve uma participação bem grande da galera ali do Planeta Tiago. Então eu achei sim que o Daily Planet ali teve sim, cara, uma participação bem fundamental, importante no filme, mais o Jimmy Olsen, né, digamos assim. E eu achei, cara, que esses personagens eles não necessariamente foram bem desenvolvidos, porque a gente não tem muito assim a noção do background deles, mas como essa é a essência do filme, cara, já que essa é a proposta, porque a gente não tem isso nem mesmo do Superman em si. Todo mundo ali já é como se a gente já tivesse sido apresentado, né, aos personagens. É como se a gente estivesse vendo, na verdade, Superman 2, Superman 3 e não Superman 1. Porque a gente não tem a origem de ninguém, cara. Todo mundo ali já está existindo, o universo já está andando, bola para frente. E as coisas não tem muita explicação. Eu não achei que ficou tosco, não achei que ficou mal entendido. Eu apenas curti demais essa ideia de que o Superman tem sim ajuda tanto de pessoas que são seus super amigos, digamos assim, mas até mesmo, cara, de pessoas ali normais, né? Os próprios humanos daquele mundo que ele está vivendo, o planeta Terra, óbvio. Isso, inclusive, para mim, é uma das mensagens mais fortes ali no filme. Foi uma mensagem que me pegou bastante também, que é a questão, lá no final do filme, quando o Superman tá desesperançoso por causa da mensagem dos pais dele, né, kryptonianos, o Jor-El e a Laura, que foi ali aparentemente revelada pelo Lex Luthor,
E a gente tem ali a questão de que os pais do Superman enviaram ele para a Terra para comandar aqui, governar todo mundo, ser praticamente um tirano. E ele passou a vida dele toda achando que ele foi mandado ali para servir, né, ao povo, para ajudar, e não para destruir tudo ao governar. Então isso quebrou bastante o Superman, deixou ele bem triste, cara, se questionando ali, meio que uma crise de identidade, né? E no final do filme, na verdade, a gente tem ali tanto a ajuda do próprio pai dele, terreno, que é o Jonathan Kent, mas também a gente tem ali o povo ali no meio da guerra clamando pelo Superman, pela ajuda dele, mesmo depois do Lex ter feito toda aquela picaretagem mesmo com o nome dele, notícias falando que ele é um vilão, que ele é um super vilão, mas ainda assim existiam ou restaram, né, pessoas que ainda confiavam no Superman, que ainda tinham esperança nele, ou seja, o Superman que é para dar esperança para as pessoas, acabou que eles retribuíram, né? Todas as vezes que o Superman deu esperança para eles, eles retribuíram dando esperança para o Superman e trazendo ele de volta, dando aquele renascimento, melhor dizendo, né, para o herói, e ele conseguiu ali ir para a reta final do filme e salvar o dia mais uma vez. E com isso, galera, eu chego no ponto de que eu saí do cinema com essa impressão de que o filme do Superman, ele na verdade vai ser aquela espécie de Homem-Aranha 1, sabe, que antecedeu, foi um filme muito bom para apresentar o personagem e tudo mais, apesar de não termos a origem do Superman, mas temos a apresentação dele, o estabelecimento dele ali no universo, com certeza. Mas, cara, eu tenho a impressão de que o Superman 2 vai ser um filmaço épico, vai explodir cabeças a nível Homem-Aranha 2 do Tobey Maguire, sabe? Então nós teremos ali filmes bem estabelecidos do Superman, cara, o 1 e o 2. Eu acho que tá seguindo para esse caminho, foi essa a impressão que o filme me deixou. E é claro, galera, eu não podia deixar de falar da Lois Lane. Eu curti demais a personagem da Rachel Boseman e simplesmente eu achei que ela fez ali um papel fantástico. Eu curti demais ali as interações dela com o Clark. Eu só senti que a gente teve um pouquinho menos de Clark Kent, faltou um pouquinho ali dele fazendo algumas coisas até mesmo no planeta diário, né? Mas eu entendi que o James Gunn quis que o filme focasse bem mais no Superman, e nos momentos de Superman e Lois teríamos ali as interações mais entre Superman e Lois, exatamente, não necessariamente entre Clark e Lois Lane, já que ela já sabia desde o começo que ele era o Superman. Mas, cara, curti demais a personagem dela, achei que ela teve uma participação bem interessante, não foi forçada nem um pouco os momentos em que ela teve presente, né, com os outros heróis, achei bem da hora. E, cara, simplesmente a atriz foi fantástica também no papel que ela apresentou ali, né, na visão dela de trazer a Lois Lane para o live action. Bom, pessoal, então esse filme do Superman, ele me deu bastante esperança para o futuro do DCU. Eu simplesmente saí do cinema muito feliz e muito satisfeito com tudo aquilo que eu vi. Eu tive aquela sensação de, cara, o James Gunn conseguiu. Ele, pelo menos, no mínimo, trouxe um filme decente, conseguiu fazer tudo direitinho e não trouxe um filme tosco que tem aquela capacidade ou probabilidade de flopar, de não deixar hype. Cara, totalmente o contrário. Eu acho que esse filme vai sim deixar bastante esperança e hype para o futuro do DCU. A minha única preocupação são com os filmes que vêm a seguir, né? Porque a gente não tem muitos filmes ali do escalão mais forte da DC, mas com certeza futuramente nós teremos um DCU fantástico, porque seguindo os moldes que esse filme do Superman trouxe, cara, a gente já consegue ver que vamos ter ali um DCU muito fiel aos quadrinhos, muito fiel às animações, e provavelmente a gente vai sim ficar muito contente com os próximos trabalhos que o James Gunn for trazer ali para nós, né, cara? E claro, não podia deixar de falar também que a gente teve ali aquele spoiler alert, hein? Spoiler alert. Já falei tanto spoiler aqui, cara, então não tem problema falar esse, de que a Supergirl aparece ali no final do filme, a Millie Alcock, cara, que sensacional. Só em um pouquíssimo tempo a gente consegue ver o quão incrível e impressionante tá essa personagem. A atuação da Millie Alcock já tá sensacional para a Supergirl. E eu fiquei, cara, uma cena tão simples, né, tão besta, eu fiquei muito mesmo hypado pro filme da Supergirl agora, assim, por incrível que pareça. Vamos aguardar aí para ver as próximas informações
desse filme, valeu? E eu vou fechar esse vídeo, galera, falando sobre o Krypto. Vocês curtiram a presença do Krypto nesse filme do Superman? Eu vou confessar pra vocês que, cara, eu achei ele bem chato, mano. A minha crítica para o Superman vai de que eu achei o Krypto um pouquinho chato, eu achei que ele ficou muito tempo sendo aquele cachorro mal criado, sabe? Fazendo muita besteira, tudo. Eu sei que é normal, pode ser normal, tudo bem, alguns cachorros são assim mesmo. Mas, cara, eu achei que exageraram um pouquinho na dose em que o Krypto iria fazer bobagem. Acho que ele tinha que ser um pouquinho melhor treinado. Mas a gente tem a explicação de que é a Supergirl que estraga ali o Krypto, que ela mima demais ele. Então, temos a explicação para isso, pelo menos. Mas eu dou uma nota 7 pro Krypto, tem que ser um pouquinho mais treinado. Bom, pessoal, mas e vocês? O que vocês acharam do filme do Superman do James Gunn? Vocês gostaram? Deixe aí nos comentários a nota de vocês, as críticas e principalmente se vocês estão hypados e empolgados para o futuro do DCU nos cinemas. Como eu já disse, eu curti demais, eu gostei muito da visão e toda aquela vibe, né, que o James Gunn trouxe para o Superman do DCU. Eu curti demais como que o personagem foi construído, foi apresentado para nós. Então, para mim, galera, esse filme, a minha nota de fã para o filme do Superman do James Gunn é de simplesmente 9.5, cara. Um filme beirando ali a perfeição para mim como fã. Se eu fosse dar uma nota ali mais crítica, como os críticos dão, não que eu sei, né, como é que funciona a cabeça desses caras, mas não que eu seja também, né, crítico de cinema, qual é? Mas a minha nota, assim, crítica tal, seria mais ou menos ali entre 8,5. Mas como fã, cara, como quem curtiu muito a história, a trama, o personagem, a atuação do David Corenswet, a atuação do Nicholas Hoult como Lex Luthor, eu curti tudo desse filme, cara. Então, pra mim, a nota foi 9,5, principalmente porque eu tava muito preocupado com esse filme. E eu saí do cinema extremamente aliviado e esperançoso, hypado para o futuro do DCU. Bom, galera, então esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado pela sua companhia até aqui. Eu te aguardo no próximo vídeo, valeu? Muito obrigado, pessoal, pela sua presença. Tamo junto e até a próxima. Falou!